Uma outra informação: aliados do presidente Lula demonstraram preocupação após o presidente da Câmara, Hugo Motta, ter afirmado que espera que o Congresso derrube o veto integral do governo ao PL da dosimetria, que trata da revisão de penas relacionadas aos atos do dia 8 de janeiro. Segundo Motta, a proposta aprovada por deputados e senadores buscava reduzir as tensões entre legislativo e judiciário, permitindo a reavaliação de penas consideradas excessivas em alguns casos. Ele destacou que o texto daria ao Supremo a possibilidade de revisar condenações mediante a pedidos das defesas. A declaração foi vista com preocupação por governistas. Eles temem uma articulação direta de Hugo Motta para garantir a derrubada do veto presidencial. Vou começar com o Cristiano Beraldo. Nessa roleta aqui, o Beraldo está sendo beneficiado, começando várias análises. Você, Beraldo, por que essa preocupação do Executivo com uma decisão que será tomada pelo Poder Legislativo? E a tal da independência dos poderes? A avaliação do veto é algo que compete justamente ao Poder Legislativo. Se decidirem derrubar o veto, o problema é deles, né? Pois é, Canhato, só que esse é um problema mais amplo, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo é o Poder Legislativo avaliando que o Poder Judiciário cometeu excessos em julgamentos extremamente relevantes, de grande repercussão, em que muitas pessoas foram condenadas a uma pena absolutamente incompatível com a realidade que todos viram. Não é que as pessoas não viram, não é que aquilo aconteceu em portas fechadas, apesar das imagens do Ministério da Justiça terem sumido, vamos dizer assim, sumiram, alguém esqueceu de salvar, essa foi a justificativa oficial, vamos ficar com ela. Algum desavisado não salvou as imagens do Ministério da Justiça, mas mesmo assim nós vimos muitas imagens que mostram exatamente o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal transformou o evento do dia 8 de janeiro, que registro aqui não foi o evento mais grave, porque nós já tivemos barricadas, incêndios, coquetéis molotov, já tivemos tudo na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, quebra-quebra em ministérios, flechada em segurança, em agente de segurança da Câmara dos Deputados, dadas por índios. Aliás, recentemente, já nesse governo, os índios fizeram um quebra-quebra danado na Praça dos Três Poderes. Então não tem absolutamente nenhuma novidade ali no que aconteceu, mas o Legislativo reconhece que o julgamento que aconteceu na Suprema Corte Brasileira não se atentou efetivamente às leis e teve um cunho político, porque é isso que justifica uma aprovação nas duas casas da redução de pena para aquelas pessoas. Os representantes da população brasileira decidiram, concordaram que houve um grande exagero naquelas penas. E aí aprovam a redução das penas e o presidente da República veta. Agora, o Congresso está no seu papel e deve fazer. Só que não é para afronta, não, é para o bem das pessoas que estão presas de forma absurda nesse Brasil em que dos mais de 40 mil homicídios todos os anos, 8% são esclarecidos. Então, não faz nenhum sentido que essas pessoas, algumas já na fase final da vida, ali à beira da morte, encarceradas por coisas absolutamente injustificadas diante daquilo que a gente entende ser a lei. Então, Canhato, essa derrubada do veto e a redução da pena é uma questão de respeito humanitário àquelas pessoas que estão encarceradas. A briga entre os poderes é outra coisa e é preciso ser travada. Já que o Senado se omite, agora se amparou no escudo do Congresso Nacional, que são as duas casas reunidas, para poder enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Que assim seja. Mas o mais importante, Canhato, é que aquelas centenas de pessoas possam voltar para casa e para as suas famílias, porque a vasta maioria delas não é formada
por bandidos, criminosos e pessoas que têm histórico de crime e de violência. Pois é, e há uma leitura de muitos que o avanço da dosimetria desse projeto de lei, ou a derrubada do veto, isso desmontaria a narrativa do governo e também do presidente da República, que tentaria a reeleição. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para avaliar também o papel do Congresso Nacional, a figura de Hugo Motta, dos deputados, diante dessa necessidade de derrubar o veto presidencial e se isso pode ser considerado talvez um passo no sentido daquela pacificação que tantas vezes vocês discorreram aqui, Dávila. Caniato, não tem nenhuma surpresa o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente da República. A medida foi aprovada com uma estrondosa maioria na Câmara e no Senado. O parlamento deixou claro que é a favor da dosimetria como uma medida para cercear penas exageradas e injustas dadas a centenas de cidadãos. Os tais dos, entre aspas, golpistas que queriam acabar com a democracia não estavam armados. Eles estavam munidos de batom, Bíblia e um Pix de R$500. É uma coisa inacreditável condenar essas pessoas a 14 anos de prisão. Não tem nenhuma explicação lógica. Certamente esse julgamento já manchou a história do Supremo Tribunal Federal por muito tempo. Tudo ali era considerado, do ponto de vista legal, inconstitucional. Primeiro, não se julga cidadão comum em fórum privilegiado. Segundo, não teve direito à ampla defesa. Terceiro, os advogados não tiveram acesso aos autos. Quarto, não teve a individualização de pena. Ou seja, se você pegar ali, primeiro ano de direito e fazer um checklist, todos os pontos importantes foram violados. Então, o que o Congresso fez foi chegar a um acordo, aprovar o projeto de dosimetria. O Motta sempre defende aqui que o ideal era cancelar completamente, mas isso não vai acontecer. Então, já que não vai acontecer o que é o ideal, o que deveria ser correto, então o dosimetria virou lá o menos mal dos projetos. E foi aprovado com estrondosa maioria. Então, não tem nenhuma surpresa o Congresso Nacional simplesmente reiterar o seu entendimento quando votou. Quem não teve grandeza foi o presidente Lula, que viu o projeto ser aprovado com estrondosa maioria no Congresso Nacional e quis vetar por uma questão político-ideológica e não pensando nos cidadãos, centenas deles, manifestantes pacíficos, que estão encarcerados de uma forma abusiva, simplesmente por manifestar a sua oposição ao governo do presidente Lula. Ou seja, mostra mais uma vez política sendo feita no Palácio do Planalto com ressentimento e não com grandeza de alguém que poderia, pelo menos, enxergar a injustiça cometida com centenas de pessoas que precisam voltar para casa e não merecem passar 14 anos na cadeia por ter carregado uma Bíblia, um batom ou feito um Pix numa manifestação de cidadãos contra o governo que eles desaprovam. O Dávila bem lembrou que o Motta, por diversas vezes, se manifestou contra o PL da dosimetria, não foi, Motta? Você entendia que nem deveríamos ter chegado a esse patamar ou esse momento de discutir a dosimetria. Você entendia que o mais adequado seria o cancelamento dos processos, né? Mas, enfim, dadas as circunstâncias e as dificuldades impostas pelo sistema, talvez podemos interpretar como um avanço, já que, por conta da pena que muitos já cumpriram, o PL da dosimetria permitiria que essas pessoas saíssem do fechado para cumprirem o resto das penas em casa. É um avanço ou não? Não, eu continuo com a mesma opinião. Na verdade, Caniato, o que o Motta do Congresso disse, se você prestar atenção no que ele disse, você vê que ele confirma o receio que o Motta aqui dos Pingos sempre expressou. Eu sempre disse, esse negócio de dosimetria não existe. O certo
seria a anulação desses processos ou a anistia. Eu sempre disse, quando você abre mão das suas convicções para fazer o que deixam você fazer, você se arrisca a ficar sem absolutamente nada. E esse é o risco aqui. Prestem atenção no que o Mota disse. O que o Mota disse foi o seguinte: não há motivo para se preocupar com a derrubada do veto. Porque quem vai decidir depois quais são os condenados que terão direito à redução de pena e como, vai ser a mesma corte que os condenou. Foi essa a mensagem do Mota. Então, eu pergunto de novo, de que vale a aprovação desse PL? De que vale a aprovação desse PL da dosimetria? Porque é uma lei que permite, autoriza que o tribunal faça uma coisa que ele já pode fazer hoje sem lei nenhuma. O tribunal pode muito bem se reunir e dizer, olha, vamos rever essas penas, elas foram injustas. O que a lei está fazendo é criando novas condições, mas que ainda assim estarão sujeitas ao julgamento da mesma corte. Se a corte analisar essa nova lei, olhar para os réus e disser, não, essa lei aqui não se aplica a nenhum desses casos. E aí, o que vai acontecer? O Congresso vai aprovar uma outra lei? Porque, meus amigos, a gente está vendo coisas que estão escritas de forma cristalina na Constituição, como a inviolabilidade do mandato parlamentar, serem esquecidas, jogadas no lixo. Eu queria saber, por que vocês acham que este PL da dosimetria vai ser tratado de forma diferente? Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque há alguns aspectos, ou pelo menos leituras, sobre as manifestações dos grupos políticos. Alguns têm interesse na derrubada do veto presidencial, outros não. Você acha que esse temor do governo, né, do Poder Executivo, principalmente do presidente da República, acaba passando por um discurso que já estaria preparado para o processo eleitoral? Eu acho que sim, tem muito a ver com isso, mas eu acho extremamente importante essa fala do Mota, que vai exatamente na linha aí da tua pergunta, Caniato, porque eu fico tentando fazer aqui a ótica das duas pessoas. Os condenados, injustiçados, que estão presos, longe de sua família, sem uma perspectiva do que pode acontecer aí, envolvido em um processo político que é bem provável que, a depender de quem vence as eleições, mude a vida dessas pessoas, com algum indulto ou tentativa com pelo menos o crescimento, trazer à tona novamente essa discussão, que jamais deveria ter parado, na minha opinião. Então, eu acho que se olharmos, sob o ponto de vista do desespero de quem está sofrendo todas essas injustiças e essas politizações do judiciário brasileiro, ela deve ser, sim, um alívio e até, ora, pode ter a pena reduzida a uma perspectiva de melhoria. Se olharmos no sentido macro, realmente, de endereçarmos o país para algo minimamente, digamos, coerente, realmente não dá para a gente tapar o sol com a peneira e achar que minimizar uma completa injustiça e deixarmos de lado todo o processo político injusto, sem o devido processo legal muito bem colocado pelo Dávila, isso é um avanço. Não é. É como se temos um autoritarismo, mas devemos dizer que, de repente, 70% de autoritarismo é melhor. Não, não é melhor. Nenhum autoritário é melhor comandando as nossas vidas e mantendo pessoas presas por crimes que não cometeram, sem respeitar o devido processo legal, a gente simplesmente falar, ok, aprovou a dosimetria, as pessoas agora tiveram a pena reduzida, então a coisa melhorou. Ter esse processo em discussão já mostra toda a politização do processo que foi feito pelo judiciário. Caso contrário, se fosse uma condenação simplesmente técnica, nada disso estaria acontecendo. Nenhuma discussão dessa deveria vir à tona, porque o processo teria sido técnico. Como é que você condena alguém e depois aceita reduzir absolutamente, mudar todas as suas convicções do dia para a noite? Isso não existe. Isso, na minha cabeça, mostra
como foi e está sendo politizado tudo isso. Então, eu acho que deve aprovar, em vista das próprias eleições, o que chancela mais uma vez, e eu quero convidar aqui todos à reflexão que nos ouvem, independente do espectro político e ideológico de cada um, que o devido processo legal não foi respeitado. Isso não tem a ver com você gostar ou não do ex-presidente. Isso tem a ver com a Constituição brasileira. E, mais uma vez, trazer isso à tona, e eu linko com a tua pergunta agora e passo a palavra, Caniato, que se você me pergunta que isso tem a ver com as eleições, claramente sim. Trouxe à tona esse papo de novo. É bem provável que o veto presidencial seja derrubado quando as eleições estão se aproximando e a popularidade do presidente atual em queda livre. Não consigo ver nada mais claro do que uma politização disso tudo. Só que são vidas que foram retiradas das suas famílias.